Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mari. Nesta videoaula nós vamos aprender como desenvolver o parágrafo de conclusão da redação do Enem. Então, até o final desta aula você aprenderá estratégias eficazes para elaborar, para escrever propostas de intervenção nas redações do Enem. Vamos iniciar a nossa aula sobre o parágrafo de conclusão da redação do Enem. Nas 3 videoaulas iniciais, nós estamos buscando detalhar a organização estratégica da sua redação. Então, eu gostaria de ressaltar aqui que, obviamente, outros fatores devem ser estudados para escrever um texto de alta qualidade. Mas, nesse primeiro momento, o primeiro passo é saber exatamente a maneira como a sua redação deve ser estruturada, né? Parágrafo a parágrafo, para poder aumentar a potencialidade da organização do seu texto, certo? Então, é importante lembrar aqui que na primeira aula nós observamos estratégias para a construção do parágrafo de introdução. Importante lembrar também que quando você estiver com uma prova em mãos, durante a leitura dos textos motivadores, né, você deve refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e só então definir com muita clareza, com muita tranquilidade, qual será o seu posicionamento. Esse posicionamento é a sua tese, né, que deverá constar no parágrafo de introdução. Sua tese deve ser, então, contextualizada, como nós vimos na primeira aula. Então, resumindo o que foi abordado na primeira aula, o seu parágrafo de introdução deve ser estruturado, né, da seguinte maneira. Mínimo de 3 períodos, essa é a estrutura do parágrafo de introdução. Você deve apontar a contextualização no período inicial, logo depois colocar uma frase de ligação, né, mais a tese, que é um período secundário, e finalizar esse primeiro parágrafo introdutório com um conectivo mais o fechamento, que nós vamos chamar de período final. Foi isso que vimos, então, na primeira aula, que tratou sobre parágrafo ideal de introdução. Já na segunda aula, observamos estratégias para a construção do parágrafo de desenvolvimento ideal. Então, para sintetizar aqui o que foi abordado na segunda aula, seu parágrafo de desenvolvimento ideal deve ser estruturado dessa forma. Mínimo de 3 períodos, né? Então, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento deve apresentar inicialmente o tópico frasal no período inicial, em seguida o segundo período, período secundário, conectivo e desenvolvimento do tópico frasal. E o terceiro período, conectivo mais fechamento, que é o período final. Se você tem alguma dúvida de como construir os períodos do parágrafo de desenvolvimento, é só rever a aula 2 para verificar como escrever detalhadamente cada um desses períodos. Tudo bem? Porque na aula de hoje, que é a terceira aula sobre a estrutura da redação do Enem, nós vamos nos deter nos pormenores, ou seja, nos detalhes do parágrafo de conclusão, ok? Vamos ver então qual é a função do parágrafo de conclusão. A função é confirmar o posicionamento e apresentar a proposta de intervenção detalhada. Atenção para as palavras em destaques, que mais adiante nós vamos retomá-las. Então, confirmar o posicionamento e apresentar a proposta de intervenção detalhada para os problemas abordados no texto. Como fazer isso, então? No mínimo 4 períodos, né? A estrutura do parágrafo de desenvolvimento deve conter, então, um período inicial. Neste período inicial, conectivo, sempre lembrando dos conectivos, e retomada da tese, mais segundo período e terceiro período, proposta detalhada, proposta de intervenção detalhada. E, finalmente, no quarto período, que é o período final, o fechamento. Assim como fizemos nas aulas anteriores, nós vamos ver agora detalhadamente como produzir cada um dos períodos do parágrafo de conclusão do Enem. Ou da proposta de intervenção, que vale lembrar aqui é a competência número 5,
né, que você deve dominar para alcançar a nota máxima no Enem. O que você deve fazer para atingir a nota máxima nessa competência é apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado no texto que respeite os direitos humanos, né? Então, mas o que significa propor uma intervenção para o problema apresentado no texto? Significa sugerir uma iniciativa que busque formas de enfrentamento desse problema. Outro ponto destacado pelo Enem, né, é que elaborar uma proposta de intervenção representa, na verdade, uma ocasião em que você, enquanto candidato, vai demonstrar o seu preparo para o exercício da cidadania. Se atuar numa realidade de acordo com os direitos humanos. Então, você deve usar os conhecimentos, né, que você desenvolveu ao longo da sua formação para poder indicar uma iniciativa de intervenção, ou seja, uma iniciativa que vai interferir no problema que você apresentou na sua redação, tá? Então, nessa competência, o Enem avalia a redação do candidato por níveis de desempenho. O nível de desempenho que leva a maior nota, que é de 200 pontos, veja aqui em destaque, né? É um nível de desempenho que apresenta uma proposta concreta, bem específica ao tema, e também uma proposta que é consistente com o desenvolvimento das ideias que você colocou ao longo do texto. Então, você pode se perguntar, Mari, mas como eu posso construir, né, uma proposta de intervenção muito bem elaborada, conforme consta no nível máximo dessa competência 5 aqui, né, de 200 pontos, como eu posso relacionar ao tema e articular com as discussões que eu desenvolvi ao longo do meu texto, ou seja, nos parágrafos anteriores, que é o parágrafo de introdução e o parágrafo de desenvolvimento. Então, existe uma estratégia, né? Você pode, então, responder a perguntas-chave que devem ser respondidas, né, ao longo do parágrafo de conclusão. Então, as perguntas são, primeiro, por que eu devo apresentar uma intervenção? Segundo, quem é que vai fazer essa intervenção? O agente, né? E o que esse agente vai fazer, ou que ação esse agente vai executar? Terceiro, como ele vai executar a ação e, finalmente, para que finalidade? A finalidade é o efeito, é o resultado que essa ação pode alcançar. Assim, a sua proposta de intervenção deve conter a resposta a cada uma dessas perguntas, que devem ser distribuídas em pelo menos 4 períodos, certo? Vamos ver isso então mais detalhadamente, ver como distribuir essas propostas, aliás, essas respostas em períodos de forma mais detalhada. Então, como escrever cada um desses períodos, né? O primeiro passo é o porquê, né? O que você vai colocar no primeiro período? Você vai retomar o seu posicionamento, é a síntese do seu posicionamento, em 1, 2 linhas, no máximo. E o segundo passo, você deve apresentar um ator social competente, né, que nós vamos chamar aqui de agente, para executar a proposta de intervenção. Em seguida, apresenta-se a ação interventiva, né, de acordo com o âmbito da ação que você escolheu, seja o âmbito individual, familiar, o comunitário, o social, o político ou governamental. E aí, o terceiro passo é, além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e, finalmente, em quarto lugar, no quarto período, você vai colocar o para quê, né, apresentar o seu efeito, para que finalidade, vai apresentar o seu efeito, ou a finalidade, ou algum outro detalhamento, caso queira, mas não é necessário. Então, resumindo, o seu texto será avaliado com base na organização e no detalhamento da proposta que você apresentar. E esse detalhamento você vai apresentar respondendo a essas 4 perguntas. Dizem que um exemplo, né, vale mais do que 1000 palavras. Então, nós vamos analisar aqui um exemplo de proposta de intervenção que tirou a nota máxima no Enem, na edição 2018.
Esse recorte é a proposta de intervenção da redação de uma candidata, né, a Luísa Souza Lima Leite, que obteve a nota 1000 na prova de redação do Enem na edição 2018. Só para contextualizar aqui, né, no primeiro parágrafo, a Luísa apontou que os avanços tecnológicos são acompanhados pela invasão da privacidade dos usuários na internet e que esses usuários podem ser manipulados por meio do controle de seus dados por empresas da tecnologia. E depois ela traz o pensamento da filósofa Hannah Arendt como um argumento para reforçar a tese de que a filtragem, né, de informações causa malefícios, prejuízos para a sociedade. E aí, ao longo do desenvolvimento, ela defende com fundamentação, né, que o controle de dados na internet, além de induzir os comportamentos intolerantes por parte dos usuários da internet, pode também favorecer a adesão, né, apenas numa posição política. Então, por fim, essa candidata vai elaborar uma proposta de intervenção, né, por sinal, uma proposta muito bem elaborada. Nós vamos ler e analisar essa proposta de acordo com a estrutura que eu estou apresentando aqui, né. Vamos ver como é que ela respondeu a essas perguntas-chave na escrita da proposta de intervenção. Então, no primeiro período, portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. É a retomada, o posicionamento aqui que está destacado em azul. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará situações do uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Podemos verificar que ela consegue responder em 4 períodos a todas as perguntas, porque, né, que uma proposta de intervenção deve ser feita, porque ficou evidente ao longo do texto, ao longo do projeto de texto dela, a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas da tecnologia. E não é quem vai fazer essa intervenção, qual é o agente, né? O Poder Legislativo, qual é a ação interventiva, aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Como esse agente vai fazer isso, né? Ou seja, quais são os meios de execução da ação? Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará situações do uso indevido das informações pessoais. E, finalmente, o para quê, né? Ela vai fechar o parágrafo aqui no último período com a finalidade da ação. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. É importante ressaltar aqui o que está em destaque, né? No início de cada período é necessário colocar um conectivo, né? Portanto, para tanto, isso, demonstrando assim o domínio dos recursos coesivos. Vamos agora dar alguns exemplos de como você pode elaborar, né, cada um dos períodos da sua proposta de intervenção. Então, o primeiro período, que é a retomada, é basicamente a retomada da sua tese, porém com outras palavras, mais sucintas, né? Então, vamos ver aqui algumas sugestões para você iniciar a sua retomada. Conectivo, uma frase de ligação e a retomada, né, a síntese da retomada. Olha só um exemplo. Infere-se, portanto, que é fundamental e aí retoma a tese. Portanto, fica clara a necessidade. É importante você observar aqui, né, que os conectivos estão destacados na cor verde e a frase de ligação na cor laranja, e depois disso vem a retomada da sua tese, o resumo
da sua tese, certo? Outro exemplo, logo, torna-se evidente e aí resume a tese. Em suma, é notório, desse modo torna-se perceptível. Vamos ver o segundo período, né? Alguns exemplos. No segundo período, lembramos que agente é a ação interventiva. Então, esse agente é quem é que vai fazer a ação e a ação é o que deve ser feito. Vamos ver algumas sugestões de agentes que são os atores sociais. Coloquei uma sigla aqui, GOMIFES, né? Vamos ver por quê. GOMIFES. Então, o G dessa palavra, governo. Só que você precisa especificar qual é a esfera, se é federal, estadual, municipal, poderia colocar ministérios, os três poderes, né? O O, ONGs, mídia, né? Emissoras abertas de televisão, jornais, rádio, internet. Lembrando que é sempre necessário especificar o agente, o indivíduo, a família, a escola, a sociedade. Então, você poderá utilizar algum desses agentes aqui para fazer a ação, para realizar a ação. E essa ação interventiva, você tem que responder a essa pergunta, né? O que deve ser feito? O que deve ser feito é a ação interventiva, que você vai detalhar a ação, né, que o agente fará para erradicar ou eliminar a problemática abordada nos parágrafos anteriores. O terceiro período, você deve propor o meio de execução da ação. Basicamente, você vai determinar o meio de execução dessa ação, demonstrando como a ação descrita pode ser viabilizada. E aqui eu coloco algumas sugestões de meios, né, que pode ser a adoção de um programa de governo, você pode citar criação de impostos, verbas do orçamento público, taxas sociais, criação de fundos do governo, né, dentre tantas outras coisas. A mobilização de colaboradores especializados, no caso de ONGs, né, assistentes sociais, profissionais da saúde, segurança, educação, etc. A distribuição de recursos, né, alimentos, remédios, vacinas, livros, dispositivos eletrônicos, cursos, etc. Depende da proposta, né, da ação, depende da ação. E aí você vai propor, né, o meio de execução de acordo com a ação. Campanhas públicas de comunicação, né, dando orientações, ações de cidadania, que cumprimento de leis e deveres, como, por exemplo, exigências ao poder público, campanhas educativas, no caso de instituições educacionais, né, por meio de capacitações, implementações de projetos, dentre outros. No quarto período, que é o efeito da ação, que é a finalidade, você vai basicamente demonstrar o resultado da execução da ação. Né? Então, vamos ver aqui algumas sugestões de efeitos. Então, com a execução da ação, o que ocorrerá? O cumprimento dos direitos, ou a garantia da segurança, a garantia da proteção, ganhos da sociedade, ampliação de recursos, garantia da equidade, superação dos desafios apresentados, a mudança no paradigma comportamental, a erradicação da exclusão, a melhoria na formação educacional, dentre tantos outros. Para finalizar esta aula, vamos ver então outro exemplo de proposta de intervenção que tirou nota máxima, analisando novamente de acordo com as estratégias que acabamos de aprender. Né? Então, esse segundo recorte que eu vou apresentar aqui para vocês é uma proposta de intervenção da redação de Natália Cristina Patrício da Silva, da edição de 2018. Esses recortes que eu estou apresentando aqui foram tirados do site do INEP, e aí é só vocês digitarem o nome do candidato que vocês terão acesso ao texto completo. Né? Eu fiz o recorte aqui apenas para demonstrar que essas estratégias de escritas dos períodos de cada parágrafo foram retiradas de redações que realmente obtiveram uma nota máxima. Então, para contextualizar essa proposta de intervenção, né, a Natália abordou logo no primeiro parágrafo o controle de dados na internet e da manipulação dos usuários. Então, o posicionamento dela
é que os usuários da internet sofrem influência tanto nos hábitos de consumo, como também em suas convicções pessoais. E aí, no parágrafo de introdução, ela contextualiza muito bem o tema, com uma alusão histórica, né, apontando como as pessoas foram manipuladas no Brasil durante a Era Vargas, né, mesmo sem ter internet. Já no segundo parágrafo, que é o de desenvolvimento 1, ela relaciona a teoria da escola de Frankfurt com a falsa liberdade, né, de escolha gerada pelo controle de dados. E no terceiro parágrafo, ela cita o sociólogo espanhol Manuel Castells, né, para defender que a divulgação de notícias falsas impede que a internet seja, de fato, um ambiente que é considerado democrático, né, que o controle de dados torna-se muito prejudicial ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários. E aí, por fim, né, no quarto parágrafo, essa candidata elabora uma proposta de intervenção muito bem elaborada, então nós vamos ler agora e analisar de acordo com essa estrutura que vocês estão vendo aí em tela, né? Retomada de posicionamento, agentes e ações interventivas, meios de execução e finalidade das ações, e o quarto, que é o fechamento com o efeito das ações. Vamos ver como ela respondeu, né, a cada uma das perguntas que nós elencamos aqui, as perguntas-chave, né, na escrita da proposta de intervenção. Então, primeiro período, evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados da internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão aos alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, criem canais de denúncia de fake news, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, como o projeto The Trust Project, nos Estados Unidos, que é o projeto de confiança, né, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Então, verifiquem aqui que ela elabora uma proposta que responde exatamente às perguntas apresentadas. Ela organiza o texto, né, a proposta de intervenção, em 4 períodos. Isso é uma proposta muito bem detalhada, que respeita os direitos humanos. Atenção para as cores em destaques, né, todos os períodos, com presença de conectivos. Conectar é preciso, lembrem-se dessa frase, né? Então, no 1, retomada. Agentes destacados aqui, estão grifados, né? Veja que, diferente da redação que nós analisamos anteriormente, a candidata propõe apenas um agente, né? Há um mito aí de que é preciso colocar, no mínimo, 2 ou 3 agentes. Isso não é verdade, né? O Enem vai avaliar se a proposta de intervenção está detalhada e muito bem elaborada. O que é detalhada? É preciso ter esses 4 elementos. Pode ser um agente ou mais, né? Depende aí da potencialidade do candidato. Então, nós percebemos aqui que ela coloca 3 agentes, né? O Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e empresas de tecnologia agindo em parceria com o Ministério da Justiça, né? E aí as ações interventivas de cada um. Então, o Ministério da Educação, qual é a ação interventiva? Investir em educação digital. Qual é o meio de execução? Por meio da inclusão de disciplinas facultativas, né? E qual é a finalidade desse meio de execução? Está grifado a fim, ou seja, com a finalidade de mitigar a influência exercida pelos algoritmos, etc. Depois,
para os dois próximos agentes, que é o Ministério da Justiça e empresas de tecnologia, qual é a ação interventiva? Criar canais de denúncia de fake news. Como, né? Como será? Qual será o meio de execução? Por meio da implementação de indicadores. Então, o que você deve observar aqui é que se você cita mais de um agente, você deve colocar uma ação para cada agente e uma finalidade da ação, né? E o meio de execução e a finalidade da ação. Então, quanto mais agentes você colocar, você mais vai ter que escrever, né? Colocando mais ações e meios de execução, cada um referente ao agente abordado. E para fechar, né? Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Esse é a finalidade, é o efeito de todas essas ações realizadas por esses agentes. Último ponto que eu quero destacar aqui é que, se você analisar as propostas de intervenção que tiraram nota máxima nos últimos 3, 4 anos, você vai verificar que todos esses elementos estão presentes, certo? Então, leve em consideração as propostas de intervenção dos últimos anos, porque o Enem, né, propôs uma nova matriz a partir desses últimos 4 anos. E para finalizar, então, a nossa aula, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo sobre a organização da estrutura dos parágrafos da redação do Enem. Obviamente, há outros pontos que precisam ser destacados. Então, ao longo dessas 3 aulas, nós aprendemos como estruturar parágrafos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Enem nos últimos 3, 4 anos. Então, o próximo passo agora vai ser produzir uma prova de redação seguindo as estratégias que você aprendeu. Você receberá uma proposta de redação para estruturar o seu projeto de texto de acordo com o que nós aprendemos nessas 3 últimas aulas. Ok? Então, até a próxima aula.